Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito de adoração, uma adoração verdadeira. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, que diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, chega um momento no qual ele fala sobre a verdadeira adoração, dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores, e esse momento ele chegou, vem e já chegou. Então ele fala sobre algo que às vezes muitas pessoas não param para pensar e meditar, e como é importante. O que significa adorar em espírito e o que significa adorar em verdade? O que é adoração em espírito e o que é adoração em verdade que identifica o indivíduo como sendo verdadeiro adorador? Então a primeira coisa é o que é adoração em espírito. Adorar, queridos, em espírito significa adorar do nosso íntimo, adorar no espírito do nosso ser, e adorar de maneira íntima a Deus, uma adoração conduzida pelo Espírito de Deus, uma adoração de um Espírito que foi vivificado, é a ideia da nossa adoração, aquilo que é do nosso ser, do nosso mais profundo ser, o nosso íntimo, adorar a Deus na nossa intimidade, por meio do nosso Espírito, que é conduzido pelo Espírito de Deus, ou seja, uma adoração vivificada. Agora, o que é adorar em verdade? Queridos, adorar em verdade significa a nossa adoração conduzida pela revelação de Deus, de si mesmo, uma adoração conduzida pela palavra de Deus, porque quando você lê o Evangelho de João, ele diz lá a respeito da verdade. João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, no contexto de João, ele está mencionando aqui a respeito da palavra de Deus. Adorar em verdade é adorar sendo conduzido pela palavra de Deus, sendo conduzido pela revelação de Deus, pela verdade revelada de Deus. Então, queridos, hoje, Deus ele tem procurado esses adoradores. Pessoas que não adoram simplesmente como os fariseus, que adoravam com os lábios, que adoravam simplesmente de maneira externa, mas não expressava uma adoração profunda, uma adoração espiritual, uma adoração conduzida pelo Espírito de Deus, uma adoração que vinha do seu ser mais íntimo, do seu espírito. Mas ele também procura, queridos adoradores, que sejam conduzidos pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, uma adoração que é conduzida pelaquilo que agrada a Deus, porque nós não devemos adorar a Deus pelaquilo que nos agrada, como nós achamos melhor. Nós devemos adorar a Deus como agrada a Ele. E como nós vamos adorar Ele de maneira que agrada a Ele? Aprendendo nesse livro. Então, adorar em espírito e verdade tem esse sentido. E nós somos chamados, queridos, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Somos chamados a nos voltar para Ele em espírito e em verdade. Porque Ele procura tais adoradores assim, porque Ele é espírito. E já chegou esse momento. E ainda vem também, porque está surgindo sempre adoradores para o Senhor. Eu quero convidar você, queridos, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Realmente a se voltar para o Senhor numa verdadeira adoração, conduzida do seu íntimo, do seu ser mais íntimo e conduzida pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós oramos, Senhor Deus, nesse momento, gratos pela oportunidade de poder meditar em mais uma palavra. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conduza o nosso dia, conduza a nossa vida, conduza aquilo que vamos executar, vamos fazer e já estamos fazendo hoje também, ó Pai. E pedimos também que o Senhor nos ajude a ser verdadeiros adoradores, caso nós ainda não somos, ó Deus. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor de maneira que glorifica o Senhor, de maneira que agrada ao Senhor, de maneira que exalta o Teu nome, ó Deus. Que nós não venhamos ser falsos adoradores, ó Deus. Que nós não venhamos ser enganados pela nossa própria presunção e por falsas práticas, falsa religiosidade, falsa religião. Mas que venhamos ser conduzidos, Senhor Deus, em espírito
oportunidade de adorar o Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.